Meu Pai amado,
ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor do céu e da terra. Meus irmãos, com graça e com alegria no Espírito, vamos cantar hinos de louvor a Deus, adorando o nome do Senhor. Peço aos irmãos que vão pegar as nossas harpas. Vamos cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. André. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Dá-me cheio. Nós vamos cantar o hino de número 93 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Aleluia. Hino 93 e hino 96. Então vamos lá. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda. Vamos começar de novo por baixo, né? Por baixo, não. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em segui-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em segui-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde,
só tu, ó Cristo, poderás fazer. Aleluia. Hino de número 96. Está aí pertinho, né? Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos eliminados, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino esplendor, penetrando ele no seu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres forem a mansão sem paz, ou enfrenta as trevas que vão se apagar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Aleluia, glória a Deus. A primeira estrofe fala assim: se ao inimigo você teme combater, ou seja, você tem medo do inimigo, você tem medo de Satanás, você tem medo do que o diabo pode fazer na sua vida, você tem medo de enfrentá-lo,
se porventura manifestar um endemoniado aqui no meio da gente, qual é a sua reação? Você sai correndo disparado ou você vai com autoridade diante dele, em nome de Jesus? Ou você tem medo? Aqui vai dizer, se ao inimigo você teme combater, se você está em treva, porque se tem medo, porque está em treva, a luz do Espírito ainda não penetrou no seu coração. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz, porque se não penetrar a luz do Espírito de Deus, para te capacitar e dar autoridade, Satanás se andará com você. Vai fazer joguete, vai fazer zoeira com a sua vida. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ter espírito de coragem, de ousadia. Aleluia! E se Deus é por nós, quem será? Aleluia, né? Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo achou aí? 1 Coríntios, capítulo número 3. Achou aí? Está fácil? 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 9. Versículo 9 e versículo 10. Diz assim, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como que edifica sobre ele. Somente até aí. Vou repetir o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Mantenha aí a Bíblia aberta nesses versículos. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos nesse momento, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor, alimentar essa doce palavra, Jesus. Nos orienta agora, prepara o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, para receber a porção da Tua palavra, e que essa porção, meu Pai, seja poderosa para transformar nossas vidas. Permita-nos, Senhor, entender em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Aqui a palavra do Senhor vai nos mostrar 3 áreas de atuação de Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele vai pegar, né, alguns termos. Pode sentar lá, se quiser. Vai lá, se bem. Fica lá também para você não ficar nas minhas costas. São 3 áreas de atuação de Deus nas nossas vidas, né? A primeira aí, a palavra vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Segundo, nós somos lavoura de Deus. Terceiro, nós somos edifício de Deus, né? Deus conta conosco na difusão da sua palavra, porque somos seus agentes. Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós e trabalha conosco, né? Então aqui a gente vai ver isso aqui através desse texto que nós lemos aqui. Nós precisamos, irmãos, sermos como terra fértil na mão do Senhor, produzindo frutos para a glória do nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós somos como uma vara ligada à videira, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Nós somos seus ramos, né? Então ele diz assim, né, metaforicamente: eu sou essa árvore, toda essa planta, e vocês são os galhos que saem dessas plantas, estão ligados em mim, e todo ramo que está ligado em mim produz fruto. Se não produzir fruto, ele arranca e joga fora, né? Aí, antes de arrancar fora, ele vai ter uns 3 tipos de situação. Uma é ele
Aquela que não produz de jeito, arranca e joga fora e bota no fogo. Né? Aquela que está produzindo fruto, mas está meio enfraquecida, vai podar, né? Para poder limpar, podar, para que dê ainda mais fruto, né? Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós somos, irmãos, cooperadores de Deus, somos lavouros do seu trabalho, irmãos. O texto ele vai dizer assim que nós somos, o primeiro texto ele vai dizer assim que nós somos cooperadores de Deus. O que é ser um cooperador? O que é ser um cooperador? Quem arrisca dizer que é ser um cooperador? Fala aí. Hã? Quem coopera aprova algum serviço, né, da igreja. Cooperar, né, é operar junto, é trabalhar junto, né? Cooperar é trabalhar junto. É você estar alinhado com alguém executando alguma tarefa. A operação, né, que Deus opera, Deus trabalha, mas Ele conta conosco, né? Muitas vezes a gente age de maneira solitária, querendo fazer as coisas com a força do nosso braço, querendo fazer as coisas com o nosso próprio entendimento, fazer de qualquer jeito, sem primeiro consultar a Deus e fazer individualmente. Eu posso fazer, eu consigo, eu faço isso e tal, e às vezes a gente dá os burros na água, né? A Bíblia vai dizer assim que há caminhos que ao homem parece direito, mas se ofende de morte. Acaba que dá errado. Mas quando nós trabalhamos juntos com o Senhor, aleluia, nós temos a cooperação do Espírito Santo. Tanto eu preciso da cooperação do Espírito, quanto o Espírito precisa da minha cooperação. A obra do Senhor não é feita só. O Senhor poderia usar o seu poder para transformar o mundo de maneira individualizada. Mas até para a construção do mundo, quando nós olhamos o livro de Gênesis, uniu-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, façamos o mundo, né? Façamos as criaturas terrestres, porque é trabalhando juntos que nós crescemos. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Quando os discípulos saíram, né, que o Senhor comissionou eles, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, né, e versículos, né, os últimos versículos. Lá no último versículo, capítulo 16, versículo 20, diz a palavra do Senhor que ia o Espírito do Senhor cooperando com eles. Abra a Bíblia por gentileza em Marcos. Marcos capítulo de número 16 e versículo número 20. Quem é bom de Bíblia aí? Mais rápido. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Obrigado. Olha aqui, o Senhor confiou nos discípulos a obra de pregar o Evangelho, da expansão do reino dos céus. Mas o Espírito Santo ia com eles, cooperando com eles. O que é cooperando? Cooperando juntos, favorecendo, trabalhando junto. Não é fazendo a obra sozinho, né? Às vezes existem pessoas que pedem ajuda, irmão, ajuda-me, ajuda em oração. Aí quando você está lá ajudando ele em oração, colocando o seu joelho no chão a favor daquele irmão, a favor da sua causa, ele está lá de perna pro alto, ele não está preocupando em orar. Às vezes ele está lá, irmão, me ajuda nessa causa, naquela outra, ora comigo e tal. Você está lá ajudando, mas a pessoa está quieta, não está operando junto. É como se eu chegasse, né, lá na casa do Alves, ele está lá lavando o terreiro, está capinando o lote, limpando o terreno dele, capinando o terreno. Eu vejo que ele está trabalhando. Ô Alves, vou te ajudar. Espera aí que eu vou te ajudar. Aí ele pega e taca a enxada na minha mão, ele senta e eu vou trabalhar. Aí eu já não estou ajudando. A tarefa é dele. Eu me propus ajudá-lo. Quando eu chego a ajudá-lo, ele abandona o trabalho e deixa para mim. Aí não é ajudar, não é cooperar. Né? Nesse caso é até exploração. Né? É exploração, por favor. Né? Então, irmãos, ajudarmos, cooperar junto. A obra de quem? O Senhor nos cooperou a obra do Evangelho. O Senhor nos confiou a obra do Evangelho. Mas Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não estarão só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, mas a obra continua precisando ser feita. Nós é que temos essa responsabilidade. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus que
tal obra de pregação do Evangelho. Os anjos tentaram fazer, quiseram fazer, mas o Senhor confiou a mim, confiou a você, confiou à igreja para a pregação do Evangelho de Cristo. E é um privilégio muito grande. O Senhor contar conosco como embaixadores do céu. Gostaria que abrissem as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 6, capítulo de número 5 mesmo, e versículo número 20, diz assim, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-se, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Capítulo número 6, versículo 1, e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Versículo 21 do capítulo de número 5 e 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, o pecado que há em nós, da qual nós, irmãos, somos culpados dele, nós que precisávamos pagar pelo preço do pecado. Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo. E Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E Ele se fez justiça de Deus. Agora nós, em Cristo Jesus, somos justificados por Ele. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, não tem nenhuma condenação. O Senhor nos fez embaixadores da parte de Cristo. O que é embaixadores, irmãos? Embaixador é aquele que é representante de uma autoridade em lugar estranho. Olha que privilégio o Senhor nos dá de sermos embaixadores dele aqui na terra. Nós, irmãos, como servos do Senhor, aleluia, tendo os nossos pecados perdoados, sendo chamados filhos de Deus, temos o privilégio de sermos embaixadores, de representar a Cristo na terra. Aleluia! É através de nós que Deus trabalha. É através de nós que os espíritos malignos saem. É através de nós que o Espírito Santo conta conosco para colocar em retirada os espíritos malignos. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer assim, em nós, cooperando também com vós, agindo juntos, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós cooperando junto com Cristo, recebendo a graça de Cristo e cooperando com Ele, exortamos que não recebamos a graça de Deus em vão. Mas quantas pessoas desfazem da graça de Deus? O privilégio que o Senhor nos dá, irmãos, de termos o privilégio da salvação, o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida, o privilégio de ter os pecados perdoados, o privilégio de ter o alívio de não passar pelo preço da cruz, e nem tampouco pela condenação eterna. Isso é graça de Deus. Mas quantas pessoas desprezam o valor da graça de Deus nas vidas? É um privilégio. Mas nós somos cooperadores do Senhor. E precisamos entender que o Senhor conta conosco no exercício da sua obra. Na cooperação existem aqueles que trabalham, que cooperam, que ajudam, aleluia, no ministério da reconciliação. O que é reconciliar, irmãos? É quando há uma contenda entre um e outro. Há uma divisão entre um e outro. Há algo que separa, que não ajusta, que não permite que haja comunhão. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que nós somos embaixadores de Cristo, reconciliadores. Temos o poder de reconciliar uns aos outros em Cristo Jesus, ajudando nesse trabalho. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo, buscando graça do Senhor, para que quando houver um entre nós sejamos pacificadores, porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Aqui o texto vai dizer que nós somos também lavoura de Deus. Além de cooperadores de Deus, também somos lavoura de Deus. A lavoura nos faz entender que é o lugar onde Deus trabalha. Se como cooperadores nós trabalhamos junto com Ele, como lavoura nós somos trabalhados por Ele. A lavoura ela nos demonstra que há algo que precisa ser produtivo. Uma lavoura é onde se planta algo produtivo. Não se planta numa lavoura ou um mato qualquer, não se planta numa lavoura capim ou qualquer tipo de árvore que não seja produtiva, que não seja frutífera. Toda lavoura já nos faz entender que é algo que produz fruto. E a palavra do Senhor vai dizer que nós somos lavoura de Deus, lugar onde Deus trabalha. 3 elementos fundamentais da lavoura: é a terra, a semente e o lavrador. A lavoura significa trabalho árduo. Recompensa da lavoura são os frutos. Lavoura requer paciência do lavrador. Eis que o Senhor é o lavrador dessa terra, e nós somos a obra do Senhor aonde Ele trabalha. A palavra do Senhor diz que Ele é o lavrador, Ele é a videira verdadeira. E nós somos os seus ramos. O Senhor trabalha em nós. Ele nos faz produzir frutos. Primeiro fruto de arrependimento. Primeiro fruto produzido pelo Espírito dentro do nosso coração. É frutos de arrependimento. Porque sem arrependimento, irmãos, nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. O profeta João Batista, quando ele pregava no deserto, anunciando o aparecimento do Messias, o aparecimento de Cristo, ele dizia assim: eis que, aleluia, ele já vem aí com a sua pá, e o machado está na sua mão, ao pé da raiz. Toda árvore que não der fruto será lançado fora. Essa é uma verdade, irmãos, que é pouco pregada na igreja. A palavra do arrependimento. Hoje nós vivemos um tempo de evangelho muito oba-oba. Um evangelho que está muito assim, com essa ideia de passar a mão na cabeça, de não confrontar as pessoas com o pecado, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela precisa confrontar o coração. Muitas vezes as pessoas chegam para dentro da casa do Senhor, para dentro da igreja, e elas têm a expectativa que elas vão entrar e vão sair felizes. Elas vão sair felizes, regozijando, alegres, cheios de satisfação, irmãos. Mas muitas vezes você não vai sair de dentro da congregação feliz, porque o Espírito de Deus vai confrontar a sua alma com o seu pecado, tentando produzir frutos de arrependimento. E a palavra do Senhor vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Muitas vezes nós ouvimos louvores, nós ouvimos adoração. Muitos lugares se colocam até um ambiente com musiquinha de fundo, para que as pessoas ficam bem leves, bem soltas. Mudam os coloridos da igreja, colocam luzinhas diferentes, para que as pessoas se sintam confortáveis, mas elas entram confortáveis com seus pecados, voltam confortáveis com seus pecados, mas não se arrependem. Mas o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza, mas essa tristeza depois, quando produz arrependimento genuíno, ela produz perdão e salvação. E a salvação produz alegria. A salvação produz libertação. A salvação produz liberdade. A salvação produz ousadia. A salvação produz coragem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi dito, aqui na pregação, na segunda-feira, a irmã, dentro da sua pregação, ela usou o trecho do salmista Davi, no Salmo de número 53, quando ele se viu numa situação difícil, porque ele havia pecado, ele havia adulterado com Batseba, traído a confiança da sua esposa, traído a confiança de Deus que havia confiado nele. E quando o profeta Natan chega e coloca diante dele a situação e confronta ele com o pecado, ele, opa, eu sou esse pecador. Diz o texto no capítulo de número 53, quando Davi se vê diante do Senhor manchado pelo seu pecado.
Ele chora e lamenta diante do Senhor. O meu pecado está diante do Senhor. O meu pecado me consome de dia e de noite. As minhas lágrimas servem-me de mantimento. Aleluia! E ele coloca-se diante do Senhor. Senhor, retira de mim tudo o que tiver que retirar, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, nós somos mais do que miseráveis. Somos mais do que miseráveis, por mais que tenhamos riqueza, por mais que tenhamos um bom casamento, por mais que tenhamos bons benefícios, boas propriedades, bom trabalho, bom emprego, bom em tudo quanto há, mas se o Espírito de Deus não estiver, aleluia, inflamado dentro da nossa alma, de nada vale aquilo que nós possuímos. E a palavra do Senhor diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Nós precisamos arrepender, porque a partir do arrependimento Deus tem liberdade para agir na nossa vida, e como lavoura de Deus, o Senhor tem liberdade para começar a produzir frutos dentro da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele vai trazer em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, diz que aquele que anda em espírito produz os frutos espirituais. Que não anda segundo a carne, não anda segundo o próprio entendimento, não anda segundo o conselho do mundo, não anda segundo os prazeres da carne, mas anda em espírito, guiado em espírito, e aquele que é guiado em espírito produz frutos espirituais. E nós precisamos buscar os frutos espirituais. Os dons espirituais que são dados por Deus para a edificação da igreja, e os frutos espirituais que são particularizados dentro da nossa vida, é o que faz que nós entendamos e que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo. Frutos tais como amor, frutos tais como paz, frutos tais como perdão, frutos tais como longanimidade, temperança, domínio próprio. São frutos que o Espírito produz em nós. Se somos lavoura de Deus, Deus produz em nós. Quando se fala de lavoura, a lavoura nos faz entender que requer paciência. Requer paciência, nós precisamos ter. Não se planta algo e amanhã mesmo já nasceu, já está dando fruto. É assim que funciona? Né? Às vezes requer paciência. Uma lavoura precisa de cuidado. Você plantou ali a semente, não é só jogar a semente e esquecer da semente. Precisa plantar, colocar semente, regar a terra. Aquela semente, muitas vezes nós não vemos como é que ela está sendo trabalhada dentro da terra. Muitas vezes nós não sabemos como é que aquela semente está evoluindo. Não sabemos. Há poucos dias, mas já tem mais de um ano, eu ganhei, irmãos, uma muda de planta da irmã Glória aqui, nossa irmã Glória. Ela me deu uma muda de samambaia, uma samambaia diferente. E eu coloquei samambaia em casa, plantei ela na terra. E ela veio só com três, como é que chama isso? Os perdões, né? 3 brotinhos. Ela veio só com 3 brotinhos. E eu coloquei essa bichinha na terra lá, molhei, cuidei, adubei aquela bichinha. E a bichinha passou uma semana nada, 2 semanas nada, 1 mês nada, 3 meses nada, 4 meses nada, 6 meses nada, não saiu do lugar. Não saiu do lugar aquela planta. Eu falei, mas não é possível. Eu peguei, tirei ela do vaso, troquei a terra, comprei outra terra, mudei a terra dela, replantei ela, nada, não mexeu, não saiu do lugar. E eu falei, essa planta acho que não está gostando de mim não, ela não vai sair do lugar. Não tem a mão boa para plantar. Eu pensei que foi isso mesmo, eu não tenho mão para isso. E eu desisti da planta. Eu falei, vou levar esse para lá, não mexer com esse negócio mais não. E larguei ela para lá. Irmãos, aí eu larguei ela para lá, quando deu mais ou menos uns 8 meses, começou a sair os brotinhos. Começou a despontar os brotinhos, aí saiu um, saiu outro. Aí quando eu vi, já estava com mais de 12 braços, né? Os braços mais, esqueci o nome que dá para aquela negócio lá da samambaia. Tinha mais de 12. Irmãos, a gente estava trabalhando na planta, mas ela estava primeiramente crescendo por dentro. Na sua raiz, primeiro ela estava achando lugar, né, para se estabilizar. Primeiro ela estava desenvolvendo por dentro aonde nós não vemos.
Nós estamos trabalhando por cima, esperando ver as coisas, mas às vezes primeiro está sendo trabalhado por debaixo, onde ninguém está vendo. E quando nós, irmãos, olhando a palavra do Senhor dizendo assim, que nós somos lavoura de Deus, é porque Deus está trabalhando em nós. E muitas vezes nós não identificamos aonde, como Deus está trabalhando, mas se nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele está trabalhando. Aleluia! Nós olhando o livro de Eclesiastes capítulo 11, irmãos, a palavra vai dizer assim como vocês não sabem como que os ossos se desenvolvem na barriga de uma mulher que está grávida, assim vocês não sabem como é a obra de Deus na terra. Como você sabe, não? Você chega aqui, a mulher fala assim, eu estou grávida. Está grávida. Aí você, que maravilha, mas você está grávida? Porque o corpo dá o sinal, né? O corpo dá o sinal. Me lembro que na primeira gravidez da minha esposa, ela foi lá e vomitou, deu gata. Aí acho que comeu alguma coisa, e não sei o que, comeu nada, né? Quando vai ver, vomitou uma vez, vomitou duas, três, peraí, vamos fazer o exame. Quando vai ver o sangue, né? Lá já está com seus indicando, tem coisa diferente aí, né? Como diz a música, né? Tem coisa boa chegando, né? O corpo dá o sinal, mas a partir dali, você não sabe o que está acontecendo. Você só vê o corpo desenvolvendo, a barriga crescendo, a mulher sentindo os sintomas, as coisas acontecendo, mas você não vê nada acontecendo, mas ali está sendo gerado, está sendo produzido. Naturalmente aquilo que tem que acontecer está acontecendo, o desenvolvimento está indo. E a palavra do Senhor fala assim como você não sabe como que é feito, como é que vai sendo reproduzido os ossos, o corpo dentro da mulher que está grávida, assim também você não sabe qual é a obra de Deus. De manhã semeia a sua semente, de tarde não retira a tua mão, continua cuidando, porque você não sabe qual prosperará, se é essa ou se é aquela. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava andando no Nacional, veio por muito tempo aí eu vendo uns produtos na rua. Tem um ano que eu parei, mas por quase uns 20 anos eu vendi uns produtos na rua, né, Leila? Leila é minha cliente. E eu passando ali no Nacional, naquela pracinha que tem ali perto do ABC, ali, perto do Nacional, tinha um homem chorando, e um cara estava chorando lá, sentado assim no meio fio, e eu olhei para ele assim, e me chamou a atenção que ele estava sentado cabeça baixa, um semblante triste. Aí eu peguei, encostei nele e falei, moço, o senhor está precisando de conversar? Aí quando eu falei, você está precisando de conversar, irmão, ele desabou a chorar. Eu falei, para que eu fui conversar? Para que eu fui mexer? Ele desabou a chorar, irmão, e ele começou a falar, eu estou pensando em suicidar. Eu estou pensando em tirar minha vida, porque tudo está errado, as coisas não acontecem comigo. A minha esposa só fica me xingando, eu não tenho prazer de ficar dentro de casa. Eu procuro emprego, mas eu não acho. Lá em casa as pessoas já estão me enxovalhando, não tem prazer da minha presença lá em casa, eu me sinto inútil, eu me sinto idiota. Para mim é melhor que eu morra, e hoje eu estou pensando em tirar a minha vida. Eu falei, não faço isso não. Dê um prazo para Deus te ajudar. Você já entregou sua vida para Deus? Não. Então, entrega sua vida a Deus agora. Você quer orar comigo? Vou orar com você. Dá pelo menos uma chancezinha para Jesus. E eu orei com ele. E ele chorou, desabou em orar. E eu aceito. E tal, e oramos, irmãos. E oramos. E eu olhei naquele momento e eu perguntei, onde você mora? Eu vou fazer uma visita para você. Aí eu moro lá no bairro Osanã. Osanã é lá perto do Minas Shopping. Eu falei, não. Eu ouvi falar para visitar ele, está longe demais. Eu já tinha falado, dei minha palavra, vou te visitar. E eu fui lá na casa dele, irmão, e visitei o rapaz. Fui lá, olhei com ele, olhei com a família dele. A situação realmente não estava legal. E orei com ele e vim embora. Depois eu arrumei um emprego, estava trabalhando na NET, TV a cabo. E eu fazia auditoria nas redes aí da TV a cabo. E eu estava lá no bairro Tupi. Lá no bairro Tupi, longe para danar, fazendo auditoria, olhando para o céu, porque a gente olhar que as pessoas fazem gato na rede de internet, né? A cabo, e a gente fazia essa auditoria, ficava andando aí para cima, para contabilizar os gatos e fazer a denúncia dos gatos. Aí eu estou ouvindo assim, isso depois, mais ou menos uns 9 meses depois, eu estou ouvindo, ô irmão,
E eu estou ouvindo alguém gritando, ô irmão, e eu continuando meu ciclo, irmão! Aí eu olho assim, cara, é você mesmo, Pai do Senhor. Aí eu, Pai do Senhor, não reconheci a pessoa. Aí ele chegou mais próximo, você não está me reconhecendo não? Não. Eu sou fulano de tal, você foi lá na minha casa visitar, aquele dia que você orou para mim, ô irmão, desde o dia que você orou para mim, a paz entrou dentro da minha casa. A minha casa foi restaurada, eu arrumei o emprego que eu trabalhando, ele estava todo feliz trabalhando, irmão. Graças a Deus as coisas se contentou. Muito obrigado, eu estava pensando em suicidar. Ô irmãos, a gente não sabe, agora o Senhor fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Reparte com um, com dois. De manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque você não sabe qual é que vai prosperar, se é essa ou se é aquela. Nós somos lavoura de Deus, irmão, e lavoura requer paciência. A semente ela germina primeiro para dentro, depois para fora. Tenha paciência, Deus está trabalhando a tua vida. Eu creio que você terá vitória naquilo que você tem expectativa, que você colocou na mão de Deus, mas tenha paciência. Tu é a lavoura de Deus, Deus está trabalhando em você, mas você talvez ainda não enxergou como que está a evolução daquilo que você colocou na mão do Senhor. Mas se tu colocou na mão do Senhor, creia, Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A lavoura fala da incapacidade da semente de germinar sozinha. Nós não conseguimos, irmãos, agir e trabalhar sozinhos. Por mais que sejamos bons, eu considero que eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o outro. Mas até uma boa semente, uma excelente semente, mas se você jogar em qualquer lugar, de qualquer jeito, essa semente não vai germinar por si só. Tem algumas que até mostram uma certa resistência. De vez em quando a gente olha assim umas determinadas plantas, elas nascem em lugares inusitados. Eu me lembro que eu tentei fazer um jardim lá em casa e tem uma florzinha que nasce em tudo quanto é lugar. Como é que é o nome dela? Uma florzinha pequenininha assim, tipo, tem uma rosa, tem uma branca e tem uma violeta. Como é que é o nome daquela florzinha? Tem umas que nascem assim até no meio do muro, assim, eu já vi ela nascer com um tijolo e outro com cimento, sem terra nem nada. Eu falei, essa plantinha é bonita, eu vou colocar no jardim. Joguei no jardim, a bichinha não pegou. Ela não pegou. Mas não é possível, a bichinha nasce até no meio do cimento. Mas é porque aqui eu plantei com as minhas mãos. Mas aqui nasceu lá o cimento e foi Deus que plantou. Foi a mão de Deus que plantou. Por isso que o Senhor fala assim, olha lá, pode olhar para os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam nem cega, mas Deus que dá o crescimento. E nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Olha para os pássaros dos céus, eles não semeiam, eles não plantam, não trabalham, mas Deus os alimenta. Aleluia! Porque, irmãos, sozinhos nós não somos nada, mas na mão de Deus é garantido que temos crescimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se somos lavoura de Deus e Deus é o lavrador conhece bem a terra que trabalha, sim ou não? O lavrador conhece bem a terra que trabalha. E se nós somos lavouras de Deus, Deus conhece bem o nosso coração. Deus conhece bem a nossa vida. Deus conhece bem a nossa alma. Deus conhece bem as nossas estruturas. Deus conhece você, meu irmão. A sua fraqueza, as suas fragilidades. Aonde você mais tropeça, Deus conhece. E Ele nos conhece tanto a ponto de não nos julgar segundo a reta justiça, mas nos julga segundo a sua misericórdia. Porque se Ele nos julgasse segundo a sua reta justiça, nos conhecendo bem, nós já estávamos fulminados, aniquilados da face da terra, mas não somente da face da terra, mas aniquilados da sua santa presença. Mas a ponto de Deus nos conhecer, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia, a ponto da sua misericórdia se renovar de dia em dia, de dia em dia, de dia em dia. Eu dou graças a Deus por isso, irmão, pela minha própria vida. Porque por mais que eu tento acertar, por mais que eu me esforço para acertar,
Vira e mexe, eu me surpreendo pecando contra Deus. Vira e mexe, eu me surpreendo pensando em algo da qual eu sei que entristeceu o Espírito Santo. Mas a misericórdia do Senhor se renova, porque eu sou o amor de Deus e Ele me conhece, sabe das minhas estruturas, sabe que sou pó. E Ele conhece você também. Ele conhece a tua alma. Ele conhece o quanto você tem se esforçado para estar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Não é fácil caminhar, trilhar essa jornada. A palavra do Senhor diz que nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, devemos deixar o pecado e o embaraço tão de perto que nos assedia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência, a carreira é uma jornada. A gente, na nossa jornada cristã, não é uma corrida de 200 metros por velocidade, não. Não é quem chega primeiro, não. É todos chegando juntos. Mas para correr essa jornada, a gente precisa de ter uma toada boa. Se você sair disparado, querendo atropelar todo mundo e chegar na frente de todo mundo, às vezes você vai cansar rápido e não vai chegar. Mas é de dia em dia, é de vitória em vitória, é de glória em glória, é de passo em passo que nós vamos chegar até o céu. A palavra do Senhor vai dizer assim, que a luz do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã. Esse sol que nasce, desponta lá de manhã cedinho. Quando você acorda, quem acorda muito cedo, o dia ainda está meio escuro, mas quando você vai olhando de lá para cá, o sol vai despontando e junto dele vai vindo o clarão do sol. E a Bíblia vai dizer assim que a luz do justo é como essa luz. Ela vai vir devagarzinho, vai vir devagarzinho, vai vir devagarzinho. Aí dá 7 horas, 8 horas, a luz vai vindo, vai subindo, até chegar meio-dia que ele está apontado na sua mais alto grau de calor, porque a luz do justo é como a aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A gente vai devagarzinho, irmãos. Não precisa ficar desesperado, não. Às vezes você agora reconciliou-se com Cristo, você está indo na sua jornada, você sente dificuldade, às vezes dá aquela vontade de andar, não desanima não, continua caminhando, ainda que seja na sua pouca força, mas vai caminhando e pedindo a Deus graça, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, e vai caminhando na sua pouca força. É melhor ir devagar do que parar. É melhor devagar do que parar. Eu já falei aqui em outra ocasião, falo novamente. Há poucos dias, pouco tempo, dia 25 de novembro do ano passado, eu tive que operar esse joelho. Porque eu estourei os ligamentos e o menisco desse joelho, tive que operar esse joelho. Aí tive que fazer fisioterapia. Vou para a sala de recuperação, de fisioterapia. Chega lá, tem um monte de gente capengando. Pior que eu, Só arrastando lá, alguns arrastando assim naqueles andador, alguns na bengala, outros na muleta, outros no andador, arrastando assim com aquela dificuldade. E a gente olha eles arrastando assim, aquela forma feia de andar, porque os joelhos não estão bons, as pernas não estão boas, andando com dificuldade. Aí você olha assim, você fala, nossa Deus, mas quando você olha para a pessoa, ela está contando vitória, ela está feliz. Você sabe por quê? Porque antes ela estava na cama, antes ela estava deitada, precisando que alguém fosse lá para colocar fralda, precisando de alguém para levá-la no banheiro, fazer suas necessidades. Agora ela já não está mais acamada, ela já consegue pelo menos arrastar. Olha que bênção. Ali a expectativa é que ela vai melhorar cada vez mais, vai firmar os seus passos e vai andar firme. Então, irmãos, é uma vitória. Às vezes a gente olhar para o nosso lado e ver alguém aí enfraquecido, mas o irmão até hoje não corrigiu tal coisa, já é uma grande vitória. Você está sentado aí, adorando o nome do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Continua, porque o Senhor vai te abençoar. Os joelhos trôpegos, eles vão ser firmados e você vai dar passo firme em nome de Jesus. Mas continua. Às vezes a gente passa pela rua e vê uma pessoa fanhosa falando, você fica, você ri dele porque, você fala, bom dia, com a voz boa, fanhoso, mas às vezes aquela pessoa, ela não conseguia se comunicar, não conseguia falar. Ela fez muitas sessões de fonoaudiologia, muitas sessões, agora ela consegue pelo menos
balbuciar alguma coisa e conseguir ser entendido, já consegue se comunicar, já houve uma evolução. Olha que bênção, enquanto eu estou achando engraçado, eu estou rindo ou zombando, para ela é uma vitória, pelo menos está ali, fanhosamente falando. Irmãos, a gente precisa identificar que Deus está agindo, a gente precisa identificar o trabalho do Senhor nas nossas vidas, o quanto Ele está fazendo, o quanto Ele está operando, e enquanto isso, nós vamos dando glória a Deus, nós vamos dando glória a Deus, nós vamos dando glória a Deus, porque enquanto glorificamos o nome do Senhor, Deus vai trabalhando, diz o hino da Cassiane, aleluia, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre a porta para ninguém mais fechar, Ele trabalha para quem Ele confia, caminha contigo, de noite, de dia, aleluia, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, e eu creio na fidelidade do nosso Deus, no poder de restaurar vidas, aleluia, esse lavrador conhece bem a terra que ele trabalha, conhece bem a terra que ele trabalha, ele sabe qual que precisa de fertilizante, qual que está precisando de um tratamento melhor, qual que está precisando de uma adubagem melhor, qual que está precisando de um derramamento de uma água maior ou menor, ele sabe muito bem, então fica tranquilo, Deus conhece a tua alma e está cuidando de você. Aleluia, glória a Jesus. Esse texto que nós lemos diz ainda que nós somos o quê? Edifício de Deus, edifício de Deus. Um edifício é um lugar de habitação, é um lugar de moradia. E se a palavra diz que somos edifício de Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós. Somos edifícios, somos casa, somos morada de Deus. E precisamos, irmãos, clamar a Deus para que essa casa seja santa. Porque não tem como habitar dois seres dentro desse mesmo coração. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque a um há de aborrecer a um e amar ao outro. Onde há o Espírito de Deus, irmãos, tem que sair o restante. Para que a casa do Senhor seja habitada. E se somos morada de Deus, precisamos buscar santificação, porque o Espírito de Deus que em vós habita é santo. É santo. Ele habita em nós para ficar mais perto de nós, né? E como é bom ser o templo do Espírito Santo, como é bom ser casa do Espírito de Deus, como é bom ser a habitação de Deus, irmãos, como é bom saber, irmãos, que dentro do nosso coração e da nossa alma, nós temos a presença do doce Espírito de Deus, habitando em nós, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Por gentileza, leia 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Glória a Jesus. 2 Coríntios 6, 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Aleluia. Eu serei o seu Deus, e eles terão o meu. Oh, glória, irmão, olha aqui. Que consenso tem as coisas de Deus com as coisas do maligno? Né? Que consenso tem? Tem alguma proximidade? Não tem. Se somos morada de Deus, irmãos, as visitas indesejáveis têm que sair. A gente tem que buscar limpar o coração para que o Senhor tenha liberdade. E a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus em nós habita, não é isso? Habita, e o que mais fala aí? Ó, anda entre nós. Vive, irmão, aquele que mora dentro de uma casa, olha para você ver a diferença entre morar e visitar. Porque nós não somos visita, o Espírito Santo não faz visita em nós não, irmãs águias. O Espírito de Deus habita em nós. É diferente. Se eu for lá na sua casa hoje, te visitar, eu vou chegar no máximo, no lugar onde você me permitir chegar. Se você deixar eu entrar, falar assim, entra aqui, senta aqui no sofá, é o máximo, é o limite que eu vou chegar. Até aquele sofá.
é dali para trás, porque eu sou visita. Eu não tenho liberdade dentro daquele lugar. Verdade? Agora, se eu habito dentro daquela casa, como você habita dentro daquela casa, você tem liberdade. Você vai do quarto para o outro quarto, você vai na cozinha, abre a geladeira, você vai no fogão, frita o ovo, você deita na cama, põe o pé para cima no sofá, liga a televisão, muda de canal. Por que você faz isso? Porque você habita, você tem liberdade para fazer aquilo. E a palavra de Deus fala assim, que o Espírito de Deus habita em nós, e habitando em nós, Ele precisa ter liberdade em nós para agir em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode ficar, ó Senhor, tu está aqui dentro, mas não vai naquele lugar do Apocalipse. Não vai não. Essa partezinha aqui do meu coração não passa perto não. Aqui você não pode entrar. Que morador é esse que não tem a liberdade, irmão? Se o Espírito de Deus em nós habita, Ele tem que ter liberdade para agir dentro de nós. Nós somos a habitação de Deus, casa do Espírito Santo. E Ele precisa ter liberdade para entrar em todas as áreas da minha vida. O Senhor tem que ter liberdade para entrar dentro do meu casamento. Ele tem liberdade para entrar dentro do meu relacionamento conjugal. Ele tem liberdade para entrar dentro do meu relacionamento sexual. Ele tem liberdade para entrar dentro do meu relacionamento com os meus filhos. Ele tem liberdade para entrar nos meus negócios, na minha vida secular. Ele tem liberdade para entrar nas áreas de meus divertimentos. Ele tem liberdade para entrar enquanto eu durmo e descanso. Ele tem liberdade para sentar comigo enquanto eu assisto televisão. Ele tem liberdade para entrar junto comigo enquanto eu estiver manuseando o celular. Ele tem liberdade para ir comigo quando eu estiver passeando. Porque Ele habita em mim e tem liberdade sobre a minha vida para atuar em todas as áreas da minha vida. Não há restrição do Espírito Santo dentro da minha alma. Pode encher, Jesus, pode encher, pode transbordar, pode ocupar todo o espaço, porque o nosso coração é a habitação do Espírito Santo. Aleluia! E Ele faz questão de habitar em nós para ficar bem pertinho de nós. E se Deus está pertinho de nós, irmãos, se nós estamos abrigando Ele da maneira correta, e se Ele acha graça em nós, não tem inimigo que se levante e vai prevalecer, porque Ele é a nossa proteção. Aleluia! O salmista Davi, no Salmo de número 91, o salmo muito conhecido de todos, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar não é aquele que faz uma visitinha. Tem umas visitinhas que até de beija-flor mais rápido, já sube e está correndo, não dá nem tempo, é muito rápido. Uma visita de beija-flor, não, irmão, não visita não, vamos habitar. Vamos habitar em Cristo. E vamos permitir que Ele habite em nós. Vamos permitir que Ele habite em nós. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, há alegria. Aonde há o Espírito de Deus, há santidade. Onde há o Espírito de Deus, há comunhão. Onde há o Espírito de Deus, há perdão. Se há o Espírito de Deus, se habita em nós, tem lugar para a operação de Deus de forma completa dentro da nossa alma. Aleluia. E essa construção, essa habitação, ela tem uma base forte, ela tem uma base sólida, porque o Espírito de Deus, Ele tem, aleluia, o poder de transformar qualquer coisa em coisa firme, em coisa forte, aleluia, para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Leva para casa essa mensagem, mastiga ela na sua casa. Lembre-se, você é cooperador de Deus. Você é cooperador. Deus conta com você. Não descansa não, não põe o pé para cima não. Senhor, usa. Se porventura a coisa não está legal, você se sente indigno. Ah, mas como que eu vou trabalhar para o Senhor? Eu não sou digno disso. Eu não tenho coragem. Sabe, tem um profeta chamado profeta Isaías. O profeta Isaías, certa vez, o Senhor chamou ele para a sua obra. E ele olhou para si, ele viu na situação de indigno. Ele olhou para si e viu o seu pecado, mas ele confessou o seu pecado diante de Deus, e o Senhor deu uma visão. Ele viu que o anjo ia até o altar e tirava uma brasa viva do altar. E ele pegou assim com uma tenaz, com uma pega assim, e foi lá até a língua dele e colocou sobre sua língua, ele purificou os seus pecados.
E na hora que ele foi purificado dos seus pecados, ele sentiu ali o calor do Espírito Santo, os seus pecados sendo perdoados. E ele gritou bem alto, quando ele ouviu dizer assim: olha, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você se sente indigno, ore ao Senhor e fala: Senhor, pega essa mesma brasa viva que o Senhor tirou do altar, porque esse altar continua ainda flamegando, ainda continua pegando fogo. Pega essa mesma brasa, também toca nos meus lábios, purifica os meus lábios, purifica o meu pecado, porque eu também quero ser cooperador do Senhor. Eu quero ser cooperador do Senhor, como lavoura de Deus. Ore ao Senhor: Jesus, eu sou lavoura nas tuas mãos, então produza fruto em mim, porque eu quero produzir frutos para a eternidade. Eu preciso produzir frutos no teu reino. E como habitação do Senhor, chama Jesus para habitar em você. Canta assim: Mestre, tem lugar na minha casa se quiser. Já andei por tantas coisas que nem sei, ó grande Deus. Eu fui numa casa onde tanta coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Já que filho és, bendito em meu viver. Faça tua esta casa, ó meu Deus, e a faça santa, 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 santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. E a faça santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Aleluia. Clame a Deus, querido. Peça a Deus para que transforme a sua casa, faça santa, casa santa, porque Deus é santo. Aleluia. Mas não permite que depois que Deus faça essa casa santa, você permite que o inimigo venha trazer a porcariada de novo, não. Permite não. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá que uma casa limpa, olha, presta bem atenção, o que o Senhor Jesus disse: uma casa limpa, varrida, adornada, olha para você ver, casa limpa, varrida, adornada, e depois é abandonada, vem o inimigo e traz 7 espíritos maiores do que aqueles que saíram. É muito comum nós vemos, irmãos, crentes desviados, pior do que aquele que nunca conheceu a Cristo. Pior. Por quê? Porque um dia recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habitou dentro daquela casa. E como ele é santo, ele faz uma limpeza total. Ele tira todo o resquício. Ele tira toda a mancha. Limpa tudo, varre, adorna, enfeita bonitinho. Mas depois a pessoa entrega de novo a casa para o maligno. Aí vem o Espírito com 7 espíritos imundos e faz aquela bagunça. É por isso que muitas vezes os crentes desviados é difícil de voltar. É difícil. Tem aquela complicação toda. Mas, irmãos, a Bíblia fala assim: vós que estáis de pé, cuide para não... Cuidado para não cair. Aproveita, agarra a oportunidade que o Senhor te deu. Abraça forte assim, ó: Senhor, tu me aproveitou, me deu uma nova oportunidade, agora não perca a chance. Não perca. Aquele que está de pé, cuide para não cair. E Deus nos dará graça em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem algum recado, alguma coisa? Quero agradecer os irmãos pela presença de vocês. A ausência do pastor Carlos aqui hoje, viu?
A ausência do pastor Carlos é porque ele foi no culto de aniversário do evangelista Gilberto, lá no São Mateus. O pastor convocou todo mundo, todas as congregações para estar lá, então ele foi representar a congregação de Xangri-Lá, por isso que ele não está aqui hoje. Bem, vamos orar, irmãos. Domingo temos a grande escola bíblica dominical. Estou sentindo a falta de muita gente, não sei se é porque não gostaram de mim como professor da escola bíblica dominical, mas tem um pouquinho de paciência comigo aí, se for comigo. Vamos participar da escola bíblica dominical. Amém? Vamos lá. Vamos orar? Que tal ficarmos em pé? E vamos embora. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante da Tua presença. Dou graças, meu Pai querido, pelo privilégio, meu Pai, que o Senhor nos faz, meu Pai querido, de sermos a habitação do Senhor, de trabalhar em nós, de agir em nós, meu Pai, de permitir que nós trabalhemos contigo, meu Pai. Ah, Deus, confirma a Tua palavra dentro do nosso coração. Fortalece a nossa alma no Espírito Santo. Enche-nos da Tua graça, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. E permite-nos, ó Pai, sentir a Tua doce presença. Pai querido, agora estamos indo embora. Vamos deslocar para nossas casas, as nossas atividades cotidianas. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Dê a sua cobertura, Pai, em nome de Jesus. E força sobre as suas dificuldades. Em nome de Jesus, nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos. E todos dizem amém. Amém. E se Deus é por nós, aleluia, vai nessa força e que o Senhor vos acompanhe.